Estamos aqui na tela. Espero que esteja todo mundo me escutando direitinho e vendo as pessoas maravilhosas. Olha o vergonha ali aí já chegando para prestigiar esse pessoal. Então, eu quero primeiro agradecer as pessoas que permitiram que eu pudesse fazer esse painel e muito mais ainda as pessoas que já estão aqui assistindo a gente e, obviamente, os nossos dois convidados, Aredes Echukuru e Lucas Ferreira. Eu sou o Tef, vulgo Stefinha, sou lá da Ordem do Dado, onde eu faço vídeos de RPG e diversidade. E eu estou aqui para este painel da GameCon, ou GenCon, eu nunca sei como falar, 2020 online, a parte em português. Vocês, além de me escutar, vão escutar as minhas duas nenezinhas, que eu tenho duas gêmeas, que fazem muito barulho. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou aqui com o Aredes Echukuru, uma pessoa maravilhosa e que trabalha com miniaturas de RPG. Apresente-se um pouquinho, por favor. Quem é você? De onde você é? E não se alonga muito, porque a gente vai entrar nas minúcias do seu trabalho depois. Mas pode ir. Então, meu nome é Aredes Echukuru, eu moro no Rio de Janeiro. Eu pertenço ao povo Chukuru, óbvio. E sou escritor de miniaturas. E também sou estudante de biblioteconomia pela Unirio. Muito bom. Lucas Ferreira, e você, meu querido, meu carneiro medieval? Sim. Eu sou o Lucas Ferreira, eu tenho 27 anos. Eu era conhecido como carneiro medieval, eu fazia algumas tiras de RPG no Facebook aqui no Brasil e atualmente eu trabalho com ilustração para editoras, streamers e alguns outros clientes por aí no mercado internacional. Maravilha. Eu queria muito fazer com pessoas diferentes e que fazem trabalhos diferentes para mostrar que o trabalho com, não só com RPG, obviamente, mas no quesito dos jogos analógicos, ele é muito diverso. O Aredes estava agora há pouco mostrando uma miniatura da criatura de Arrakis, né? O verme da areia de Arrakis. Sensacional. Demais. E eu quero primeiro ver de vocês como é que se entra nesse mundo de começar a criar. Não necessariamente da parte profissional, mas como é que vocês criaram interesse para começar a fazer essa parte artesãos, né, de fato, né, seja na ponta do pincel ou seja na ponta de sei lá o que você faz como uma miniatura, porque eu não entendo nada. Vamos começar com o Lucas primeiro, porque a ilustração é a principal coisa que geralmente vende um RPG, né? Muitas vezes um dos pontos mais fortes da venda de um produto de RPG é justamente a parte de ilustração. Raramente um RPG de grande porte se vende sem ilustração. E obviamente a arte de um RPG define muito sobre o que ele conta. Fala um pouquinho como é que tu entrou nesse modo de ilustrar. Bom, eu acho que foi uma sequência de infortúnios na minha vida, de certa forma. Assim, eu desde sempre eu tive uma inclinação para trabalhar com arte, para fazer desenho e tudo mais, e eu cresci em um lar onde a gente era ensinado que a arte não era algo que dava futuro, a arte não é algo que você deve investir para você ganhar dinheiro, é algo que você gosta de fazer só. E eu cresci com essa mentalidade também, apesar de eu sempre gostar de estar desenhando ali uma coisinha ou outra. Eu acabei me formando em algo que eu não faço, algo que eu não gosto. Eu trabalhei em escritório, trabalhei em fábricas e muita coisa, e precisou eu ser mandado embora. Eu ter meio que perdido um pouco do caminho o que fazer para eu retomar essa vontade que eu tinha desde pequeno de poder criar, de poder trazer à vida alguma coisa que eu gosto, né? Eu sempre amei RPG, então a minha ideia sempre foi solidificar um pouco as coisas que eu tenho na minha mente, né? Aí eu comecei a trabalhar com arte a partir daí, mas é algo que sempre teve dentro de mim, então não sei, é a única coisa que eu sei fazer. E Aredes, como que você parte de um, né, interesse por artesanato muita gente tem, muita gente pode fazer em casa, a gente ensina para as crianças, mas como que isso chega à parte das miniaturas? Como é que você teve interesse, como é que você começou nessa parte
física, né? De criar obras assim, e como isso chegou a miniaturas em si. Então, é bem complexo, porque é uma história longa. Né, pode contar, a gente tem uma hora. Em 2016, praticamente, que eu comecei a esculpir. E, assim como o Lucas também, né, da minha família, tipo, era bem isso de arte não dá dinheiro, você tá fazendo isso aí, não dá dinheiro? Tipo, né? Mas eu continuei levando, sabe? Tava nem aí. E o que me deu a ideia de fazer as miniaturas foi quando o filho do meu primo nasceu. E eu fiquei olhando pra ele e fiquei assim, cara, ele vai crescer e não vai ter nenhum jogo falando sobre cultura indígena no sentido de que, pô, que seja criado um protagonismo e que ele possa jogar de forma certa, tipo, sem ter racismo dentro do jogo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer miniatura. Eu já estava esculpindo, estava fazendo umas esculturas grandes até. Aí eu falei, vou fazer. Aí continuei fazendo e consegui fazer o primeiro financiamento coletivo. Em breve eu vou fazer um outro financiamento coletivo para ver se eu consigo fazer mais miniaturas pro jogo e tentar fazer esse jogo que eu tenho em mente dar certo, né? Porque é complicado trabalhar com arte no Brasil. E isso é certo. Efetivamente. Perfeito. E agora quero saber como cada um de vocês começou a entrar em contato com o RPG. Aredes, por favor. Polêmicas. Então. Aqui a gente não é pra ficar segurando questões, aqui é pra gente falar o que tem que precisar. Eu vou ser bem sincero. Eu comecei com 12 anos, me aproximei mais por causa do Magic, porque o Magic não adianta, o Magic é Magic. Eu gosto de jogar Magic. E começou com um amigo lá do colégio, que aí falou, vamos jogar. Tipo, a gente jogou um RPG que a gente inventou na hora, sei lá, foi legal, foi divertido. Depois disso eu passei a não ter mais contato, por quê? Porque, de certa forma, esse meio que a gente trabalha, com arte em RPG, eu sempre tive problema com isso, né? Porque era uma galera tipo, que me jogava pra fora do RPG. Uma galera que era bem tosca, e eu ficava assim, pra ver isso tudo, sabe? E eu me afastei do RPG, só que eu continuei gostando de RPG. Continuei gostando de Magic, continuei jogando Magic, inclusive. E quando eu fiquei mais velho, eu falei, tipo, eu só tenho 2 livros de RPG aqui em casa. É Vampira Máscara e a Bandeira do Elefante de Arara. Eu peguei no ano passado. E eu comprei o da Vampira Máscara, o quê? Foi quando eu tinha 17 anos, porque era para maiores de 18 eu comprei. Subversão. Subversão. Aí nisso foi caminhando e eu voltei para RPG. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer minhas miniaturas. Eu não tô nem aí porque eu vou falar e tô levando. Tô levando até onde der, né? Sim, muito bom. Perfeito. E eu acho... uma coisa que eu também queria falar. Existem pessoas que, por mais que nesse meio de RPG, assim, por mais que o RPG tudo bem que seja um meio misógino, machista, homofóbico e tal, mas existem pessoas nesse meio que não são. E que estão apoiando a gente. E é isso que é bom, isso que é legal de ver no RPG. Muito bom. Nossa, excelente colocação. Lucas? Então, a minha história é meio que parecida com a dele, porque eu também estava lá na escola e veio um colega vindo falar, vamos jogar RPG, eu não fazia ideia do que era RPG. Um jogo de tabuleiro. Aí eu, beleza, um jogo de tabuleiro, vou lá jogar Banco Imobiliário, exatamente. Não, mas é do Street Fighter. Caraca, o Banco Imobiliário é do Street Fighter, né? Era o Street Fighter Storytelling, que foi lançado pela Dragão Brasil lá em 90 e pouco, eu acho. Mas eu tava jogando, era 2000 e pouquinho, talvez 2002, 2003.
Aí eu fui lá, eu não entendi nada, eu vi um monte de Kinder Ovo no chão, uns dados que eu não entendia direito, o carinha tava usando um bonequinho de macaco, o que é esse macaco? Aí, não é um macaco, eu sou um ninja de não sei o que lá. Aí, aí foi uma loucura, eu comecei a entrar nesse meio a partir daí. Assim como ele, eu também conheci muita gente extremamente tóxica ao longo desses anos, conforme a gente foi jogando RPG, tanto aqui onde eu moro, quanto na cidade onde eu morava antes e tudo mais. E é realmente um meio complicado. Eu vejo muito você, Tef, falando bastante sobre isso também por aí, sobre representatividade, sobre machismo, sobre misoginia e tudo mais. E é algo triste que a gente vê muito por aqui. E eu digo que eu tenho muita sorte de ter o grupo que eu tenho. A gente tem um grupo que é basicamente inteiro LGBT também, e a gente é um grupo extremamente saudável. Depois de passar por muita coisa ruim, a gente acabou ficando no que está agora. E é algo que eu percebi que lá fora, pelo menos com quem eu trabalho, o meio que eu estou mais inserido atualmente, é algo que a gente não vê tanto quanto aqui. Lá é um refúgio para muita gente. Lá o meio LGBT abraçou a causa do RPG e se tornou um lugar extremamente bom. É uma boa comunidade, é algo que muitas vezes eu sinto falta aqui no Brasil também. Eu vejo constantemente, mesmo com tretas ocasionais, ainda assim tem muita gente diversa em posições de autoridade, não necessariamente a pessoa não manda na Wizards of the Coast, mas ela está em alguma posição, como por exemplo a Green Ronin, ou então uma outra empresa de RPG que talvez não seja tão grande, né, porque a gente está falando de uma multinacional, como a Hasbro, mas ainda assim está na posição de criar e espalhar e dar voz pra gente. Aqui já é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Quer adicionar mais alguma coisa, Lucas, sobre como você entrou? Começou a ilustrar o RPG? Enfim, depois de passar por tantos grupos tóxicos, eu virei e falei, quer saber, eu vou criar o meu próprio grupo, vou juntar as pessoas que eu quero próximo de mim, eu vou tentar manter o que é seguro, o que é saudável perto de mim. Porque é o que eu acho que o RPG deveria simbolizar mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, é isso. Perfeito. E o processo de criar coisas, ele, né, obviamente é diferente para cada um, para todo mundo, né? No entanto, nós três temos uma certa particularidade. Nós fazemos parte, de alguma forma, da sigla LGBTQ. Eu sou Tef, uma pessoa não binária e bissexual, e atualmente eu estou confortável no rótulo de gênero mutável. Então, é isso aí. Vocês, né, no caso, a Ordem do Dado, ela dita muito sobre o que eu quero fazer enquanto pessoa LGBTQ, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, eu não calo a boca sobre isso. O que eu uso, em geral, tem as cores sobre isso. Eu não estou usando coisinhas coloridas agora, porque está um frio do cão, e eu não quis me arrumar o suficiente para ficar tão fofolete assim, porque tá muito frio. Não dá, nem pintei as unhas, nem fiz nada. Mas isso envolve muito meu trabalho, envolve muito como eu crio as minhas filhas, envolve muito como eu faço o meu trabalho de tradução, e envolve muito como eu mestro e jogo RPG. A identidade de vocês de alguma forma influenciou, isso a parte, né, LGBTQ, influenciou de alguma forma o trabalho de vocês e os interesses de vocês nesses trabalhos? Lucas? Eu acredito que sim. Pelo menos na parte em que eu sou narrador de RPG, eu gosto de narrar, mais do que de jogar. Eu gosto de poder colocar personagens fora dos padrões estereótipos que a gente vê por aí. Eu gosto de colocar coisas que geralmente não são comum de ver por aí, em mesas por aí. Eu tento dar um pouco mais de voz e representatividade dentro do meu mundo ao redor. Assim, apesar de que, como eu disse, o grupo que eu tenho é um grupo LGBT, então meio que a gente está só trocando informações entre a gente, mas assim, eu acho que isso é algo importante da gente colocar em mesa. Quanto à questão de ilustração e arte, eu
como eu disse, eu tenho muito contato com pessoas que são LGBT, pessoas que são de minorias. E muitas vezes eles querem uma representação disso, eles querem fazer streamings que representam pessoas com gênero fluido, por exemplo. Aí eles pedem que o personagem seja nem masculino nem feminino, ou eles pedem alguma personagem que seja uma guerreira, mas que não seja sexualizada de forma alguma. E eu tento sempre ao máximo tentar manter essa neutralidade nas coisas e tentar dar um pouco mais de visão para nossa causa em si. Assim, eu tento ao máximo não pegar nenhum trabalho que eu julgue prejudicial para a imagem da gente. Assim. Pelo menos é a minha forma de enxergar. Uhum. Arete. Então, no meu caso, eu não jogo RPG. Nossa, engraçado. A gente vai ter que mudar esse negócio. Vou sair dessa live, eu vou chamar o SP Block, tu vai ver só. A última vez que eu joguei foram com os amigos, mas eu não mestrei, eu só fui o cara que tava jogando, né? E assim, com relação a LGBT dentro do jogo que eu estou desenvolvendo, que eu estou tentando criar, nesse mundo, vai ter, sim, vai ter. Aí eu vou ter que pensar nas formas de como colocar direitinho pra cair bem dentro do jogo e ser certo, entendeu? Porque tem muitas coisas que eu quero tratar dentro do jogo, não só até a questão LGBT, mas eu quero tratar outras coisas também, como várias questões culturais também. Mas, assim, eu gosto de pessoas, então eu sei lá. Excelente. E é muito bom a gente falar sobre identidade e cultura, porque por mais que, eu vou dar um exemplo aqui, por mais que a transfobia seja a violência de diversidade, né, LGBTQ mais pérfida e presente no mundo, especialmente aqui no Brasil, ainda assim é mais comum a gente encontrar pessoas trans criando jogos de RPG hoje em dia do que pessoas indígenas criando RPG hoje em dia. Curiosamente, os livros de RPG eles sempre abordaram há muito tempo as culturas e as pessoas indígenas e não as pessoas trans. Tem um exemplo de um livro de um suplemento de mago de 92, se eu não me engano, que tem inclusive o símbolo da identidade trans, que achei sensacional, mas que isso foi até um elemento histórico assim de uma representação trans assim que não é ruim. No entanto, as representações indígenas que a gente tem, as representações negras e indígenas que a gente tem desde da criação dos RPGs, né, da desenvolção dos vários tipos de sistemas e cenários de RPG, são extremamente problemáticas. Então, eu gosto muito, por exemplo, de ter suplementos sobre a nação Sioux, toda a parte das nações nativo-americanas nos Estados Unidos e Shadowrun, a parte da Amazônia de Metrópole, né, que tem muito essa parte forte assim, indígena e tal. Mas eu penso, quantas pessoas indígenas estiveram envolvidas neste processo? Porque são questões que a gente ainda tem que se perguntar hoje em dia. A nossa cultura, ela excluiu, ela meteu genocídio, e ela continua a excluir as pessoas indígenas de muitos espaços. E o RPG, infelizmente, como é parte da sociedade, ele tá dentro disso. Então, quando você diz que não joga RPG, dá uma pontada no coração, mas que eu compreendo. Porque eu penso assim, quantos sistemas você não viu em que ser indígena não era algo, se não negativo, pelo menos penalizado, ou então retratado de uma forma muito estúpida? Sim, o problema também do RPG, pra mim, por muito tempo, também foi a questão financeira mesmo, de ter grana pra comprar RPG. Porque Sim. livros eram caros, então eu não tive muito contato. Então, o que ficou em mim do RPG foi justamente só o gosto de conhecer mundo. O RPG, pra mim, é isso. Eu conhecer mundos diferentes e poder ter outras visões daquilo, né? Porque eu vejo da minha forma. Uhum.
E quando tem alguns jogos que retratam a gente até como selvagens, eu fico assim, pô, representatividade para isso, representatividade para chamar fulano da tribo tal, tipo tribo, um termo que já é ultrapassado já até da própria antropologia e tal, e algumas pessoas ainda continuam usando, mas por falta de conhecimento, mas mesmo que falta de conhecimento seja o caso, eu acho que as pessoas, antes de qualquer coisa de criar jogos com a temática indígena, são alguns pontos que eu me levanto. Eu não levanto nem para as outras pessoas, eu me levanto esses pontos. É o quê? O que essas nações indígenas vão estar recebendo? Qual é a imagem que eu vou colocar elas enquanto nações indígenas? O que isso pode causar para elas? E o que elas se beneficiam no meu trabalho? Entendeu? Muito bom. E é basicamente isso. Porque a galera vai e faz e tal. Pô, que legal. Primeiro jogo indígena, primeiro jogo sei lá o quê. Com a temática indígena. E as populações indígenas continuam sendo atacadas. Ano passado, foi ano retrasado, alguma coisa assim. Atacaram uma escola indígena no povo Pancararu. Então são coisas que a gente, querendo ou não, por mais que eu faça essas coisas, a gente tem que levantar esses pontos, essas questões pra gente e quanto a essas populações, porque se a gente deixar, vão acabar com o resto da gente. Eu penso muito, porque eu traduzi toda a parte dos suplementos de Shadowrun, né? E eu me apaixonei de fato pela parte das nações nativo-americanas, a ideia daquele povo que sofreu de um genocídio conseguir retornar através, sabe, do uso da própria terra e tal. Mas além só da questão da representação, né, de contar, a representação dentro do jogo ela pode ser a mais perfeita possível. Mas talvez seria interessante que o jogo também, além do seu lançamento sobre isso, levantasse, gente, atualmente, que nos Estados Unidos eles usam muito tribo, né? Tribo tal, de região tal, está sofrendo ataques para serem expulsos da sua pequena reserva, para isso, sabe? Então você faz as nações nativo-americanas, naquele ambiente, naquele local lá que no livro eles estão livres, mas na sociedade hoje em dia eles estão sendo sob ataque. Então eu queria, por exemplo, que um livro sobre a Amazônia em Shadowrun falasse, pô, legal, isso, os indígenas ali se voltaram com a ajuda de dragões e criaturas sencientes e é um paraíso para quem estava sendo oprimido durante tanto tempo. Mas atualmente nós estamos tendo pessoas oprimidas desse tipo, sabe? Tipo, será que a gente não está esquecendo de falar sobre isso quando a gente aborda esses temas? A gente teve um exemplo péssimo de RPG antigo, que é o Desafio dos Bandeirantes, que é extremamente racista. Então, tem muita gente nova que acaba não conhecendo e tal, né? Mas ele é bem antigo e ele não só trazia noções já datadas para a época, como ele... A coisa que ele criava, assim, em questão de regras e ambientação, era muito nociva para a compreensão do que eram pessoas diversas, né? Do que eram pessoas indígenas, do que eram pessoas negras. E, infelizmente, isso se enterra na nossa cabeça e às vezes escapa em um RPG ou outro de hoje em dia, que é importante a gente questionar, sabe? Não é uma questão de proibir que pessoas escrevam RPGs com temáticas mais, né, meio tensas assim, e sim, por que você está escrevendo, o que isso adiciona no RPG em geral, sabe? Então, a gente não existe num vácuo, e quando a gente aborda pessoas diversas, a gente tem que também abordar as questões que essas pessoas diversas enfrentam. Lucas, você enfrentou a questão da desvalorização da sua arte
Bastante. No Carneiro Medieval, né? Eu sempre acompanhei as tuas tirinhas, elas sempre foram geniais, mas enquanto você conseguia inúmeros compartilhamentos, a galera não queria pagar uma commission sequer, porque de repente era muito caro, sabe? Sim. A desvalorização no Brasil é uma coisa muito complexa da gente debater. Assim, eu não tiro toda... Assim, eu não digo que é culpa do brasileiro em si. Porque a gente tem eu não queria entrar em muita questão de governo e tal, e condições sociais, mas a arte é vista como um luxo. A arte é um luxo. E a maior parte dos brasileiros médios, eles não têm condição de arcar com um certo luxo a um certo valor. E isso realmente é complicado para a gente que é artista, e a gente quer trabalhar com nossa arte, o que a gente gosta aqui no Brasil, porque realmente a gente não tem um público que a gente consegue. E eu fui meio que obrigado a migrar para trabalhar para fora, porque foi a única forma que eu consegui de render aquilo que eu faço. Durante 3 anos que eu fiz tiras do Carneiro Medieval, eu fiz um Patreon não era Patreon, era... Padrinho... Padrinho, alguma coisa assim. Por 2 anos eu acho que eu mantive o Padrinho, e eu tinha cerca de 30 mil curtidas na página. E existiam, acho que 10 padrinhos. Nossa. 10 pessoas que davam. E não dava R$150, algo assim, sabe? Então, enquanto eu trabalhava num jornal na época, eu consegui continuar fazendo as tiras e tudo mais. Mas a partir do momento que eu fui mandado embora, que eu tive que seguir com a minha vida e ver outras coisas para eu fazer da minha vida, isso se tornou insustentável. Então eu precisei parar de fazer as tiras, além de toda a questão do hate que eu acabei recebendo, que eu não consegui lidar muito bem, eu não estava com a cabeça eu consegui legal. Acompanhar algumas vezes que tu dava pra ver pela página, antes mesmo de a gente começar a conversar, que dava pra ver pela página que tu tava lutando com o fato de continuar ou não, né? Porque parece que as pessoas acham que fazer tirinha assim não é o mesmo que fazer um desenho de RPG. Que tirinha é um negócio bobinho demais que tu faz, que tá pronto, o modelo que só adiciona as piadas e deu. Sabe? As pessoas já desvalorizam a arte no geral, mas o fato de você fazer tiras de alguma forma parecia te desvalorizar ainda mais. E isso me transpareceu em vários momentos. Né, e muitas vezes quando eu tocava em assuntos mais sensíveis, que nem sobre o cara ser machista em mesa. Eu fiz uma tira uma vez que era não seja babaca, porque o cara dizia que não podia ter mulher na mesa dele, porque ela não ia aguentar as piadas. Tipo, cara, o problema não é ela, o problema é você. E eu fiz uma tira a respeito disso, e foi a tira que eu mais recebi hate. Foi muita gente em cima de mim, muita gente me xingando, muita gente... Sabe, eu tive que apagar, bloquear um monte de gente da página, porque eu não queria que minha página se tornasse um ambiente agressivo, eu não queria que minha página se tornasse um ambiente que não é seguro. Então eu tentava manter esse equilíbrio, em tentar agradar todo mundo, mas tentar, sabe, fazer pelo menos a minha parte, dizer o que eu acho que é certo, né, de certa forma. Então isso foi me corroendo um pouco e me fez mal por muito tempo. Eu já tinha minhas recaídas de depressão, então eu achei melhor tirar um pouco isso que me fazia mal e seguir com outros projetos, né? Então, E que pelo menos agora parece tá indo, né? Sim, tá excelente. Pode falar um pouco dos projetos que tu já trabalhou, que de repente já foram lançados, para não fugir de nenhum NDA, coisa assim? Não, atualmente eu tô trabalhando para Mage Hand Press. Eu trabalhei com eles no Kickstarter no ano retrasado, com o Dark Matter, tô com ele aqui do lado. Ele foi um livro que foi publicado. Eu trabalhei junto com o Martin Kirby, com a Mariana Livrais, que eu levei para trabalhar lá junto com a gente, e também o Jordi. E ele é uma conversão da 5ª edição para espacial, e é 290 páginas, é muita coisa, é um livro muito bom. Como que é a sensação de ter um livro que tu ilustrou assim na mão, impresso, um livrão assim grandão desse? É um mega orgulho, eu carrego ele debaixo do braço, eu abraço ele, assim, eu beijo ele todo dia antes de dormir. Mas, então, a gente conseguiu $41 mil nele. E atualmente a gente está com uma campanha, a gente lançou antes de ontem uma campanha nova, que é uma aventura para Dark Matter, e a gente já bateu $87 mil nesses 3 dias.
Ó, se quiserem trazer pro Brasil, conheço tradutores ótimos aí. Então, a gente precisa ver um plano de expansão mais pra frente. Mas a gente conseguiu o valor em 4 horas, e se bater 100 mil, eu vou trabalhar junto com o Jake Quaid do The Boys pra fazer uma aventura de mechas. Caramba! Então tá dando tudo certo. Até arrepiei aqui. Que bom, cara, que bom. Fora isso, eu também trabalho com a Underground Oracle, também publica alguns livros, mas é um pouco menor, e também com a Black Cat Games. Acho que eles fizeram Tellurium, alguma coisa assim. Eu tô fazendo o Spy Game, que também é um livro de Kickstarter, que eu então tô fazendo arte para esse livro. E fora isso, eu já fiz algumas artes para streamings do Roll20 oficiais e alguns outros streamers por aí internacionais. Então, deu certo. A diferença é que a valorização do Sim. público da RPG no Brasil é fora, né? É até engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar internacionalmente, eu comecei a conversar com o Mike da Made Hand Press, ele dizia que eu cobrava muito barato e que eu passava a impressão de não ser um profissional. Eu cobrava o valor que eu cobrava aqui no Brasil. O valor que eu cobrava na página, que o povo reclamava que era caro demais. Aí ele começou a me dar bronca, ele começou a me xingar, falando, não, você tem que valorizar o seu trabalho, aumenta esse preço. Eu fui gradualmente me adequando a esse mercado. Enfim, está sendo maravilhoso, uma ótima experiência para mim. E finalmente consigo ver que minha vida está um pouco mais confortável, graças à arte. Eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz, que é sempre bom quando alguém consegue ter um sucesso, né? Aredze, tá bom assim a pronúncia? Aredze, tá bom, Aredze. Beleza. Me conta como é que tu começou a partir de começar a fazer miniaturas para a ideia do financiamento do Kia. Como é que funciona? Eu comecei a fazer, repete, por favor. Pode dar trajeto, né? Como é que tu começou a fazer miniaturas para esse processo de ter Kia miniaturas, né? Tu começou a fazer miniaturas antes, ou então tu decidiu já fazer pelo financiamento? Tu pretende fazer uma loja para vender? Fala um pouco como é que tá. Então, eu comecei em 2016, mas foi na verdade em 2017 que eu consegui, na época eu consegui dinheiro para comprar massa, que a massa é gringa, do stuff até, que 150 conto eu falei, vou comprar, tô nem aí, vai, se é para eu melhorar, vou fazer uma miniatura com Durepox, que eu ficava assim, cara, tá muito feliz aqui. Teve uma época que eu quebrei as miniaturas, eu fiquei bastante desanimado, e eu falei assim, se não der certo com a massa gringa, agora não vai dar certo de vez. E mesmo no processo, eu continuei fazendo. Eu fiz umas miniaturas, eu fiz as primeiras, aí eu fui fazendo molde, fazendo a produção delas. Aí eu fui vendendo. Um pouco que eu vendia, eu ia lá, pegava, comprava mais material e dava continuidade. O financiamento foi Parece jogar bem gente que faz RPG. Produz RPG, vende o RPG e o dinheiro que usa compra mais RPG. E... porque, assim, meu coração é da RPG, pô, não adianta. Mas eu fui fazendo, né? Aí o financiamento foi agora, esse ano, que deu certo. Eu já tô entregando já as miniaturas. Pra semana que vem eu já vou entregar as miniaturas que faltam já para dar um início a um novo financiamento com miniaturas novas. Já. E isso, né? Teve muito evento que eu... Cara, teve um evento que eu fui. Tipo, o colega meu da faculdade falou assim, pô, vai ter um negócio lá de reunião estudantil lá em Brasília. Não quero nem falar o nome. Mas aí eu fui. Pô, leva todas as miniaturas, vai ter mais de 50 mil estudantes. E vai vender tudo lá. A única miniatura que eu vendi lá foi pra uma menina em Brasília, a Lorena, que tem até um canal de ilustração também que fala sobre folclore e tal. Canal não, é uma... Tem uma página no Facebook dela, Hatch the Pumpkin. Cara, ela, sinceramente, ela não estava no evento, ela saiu de casa pra me encontrar lá no evento com mais de 50 mil pessoas pra me achar. Caramba. E ela
Assim, ela pegou uma Pinguari que na época eu tava vendendo antes do financiamento. E eu teve não só esse evento, mas fizeram outros que eu saí pra vender, tipo, só vendia uma miniatura, que só dava pra pagar a passagem de volta, por sorte. Mas assim, é um caminho complicado, mas o financiamento deu certo. Eu vou focar agora em fazer só as miniaturas por financiamento coletivo, porque são miniaturas que eu tenho uma quantidade exata para produzir. Eu não vou ficar me sacrificando, como eu já me sacrifiquei antes de pegar, sair para evento, para vender e chegar no evento e não vender nada. Sabe, é bem complicado. Tiveram eventos que eu vendi até bem, mas tem outros eventos que às vezes não vale nem a pena, sabe? Até evento de miniatura mesmo, que eu já fui e não vendi. E quando eu vendo, geralmente são pessoal que já me conhece, já sabe do meu trabalho, já conhece, sabe que eu não vou dar perdido em ninguém. Então, aí essas pessoas apoiam. Então, vamos aí. E eu vou continuar levando até esse jogo sair. Nem que tenha que sair daqui a... Eu tava planejando para sair no ano que vem, mas pelo visto não vai dar. Vai ter que demorar mais um pouco, talvez 2022 e 2023, não sei. A quantidade de miniaturas que eu tenho em mente para produzir é muito grande. É realmente muito grande, mas o jogo vai sair da forma certinha e bonitinha. E nem que eu vá fazer um financiamento aos poucos para esse jogo dar certo. Só tá faltando uma coisa no que tu tá falando. Cadê as miniaturas? Mostra aí um pouco pra gente. Essa aqui eu já tinha mostrado antes, mas eu não sei se... Acho que seria melhor pra não refletir a luz, isso. Acho que assim dá pra ver, sim. Dá pra ver. O pessoal da live tá conseguindo ver de boa? Mostra um pouco, fala um pouco como é que... Esse Horn aqui, ele não saiu... Então, ele não saiu no financiamento, mas ele vai sair no próximo financiamento. Apesar de eu já ter tudo dele pronto, molde, saber como vou fazer a produção, mas só que eu fiquei por não colocar, mas vai sair no próximo financiamento. Tiveram essas miniaturas aqui de uma Pinguari. Eu gosto muito dessa, eu quero muito ter uma Pinguari desse, cara. São 3, né, na verdade. Então, tem 3 posições, né? Infelizmente, sim, tá dando pra ver de boa. E a câmera que eu tenho que botar a luminária, senão não dá pra ver nada. Não, sem problema, o pessoal tá conseguindo ver de boa. O tamanho de uma pessoa normal, do nível, e uma Pinguari. E essa miniatura também é da tua coleção, né? Tu fez toda a pintura certinha. E cara, eu babo muito quando o Aritz, ele vai postando as coisas, assim. Eu acompanhava, assim, o que ia. Eu vacilei muito, eu não acompanhei o teu financiamento coletivo, porque eu literalmente esqueci. Mas aí, vai ter outra oportunidade. Que bom. Isso aí é dinheiro. Estou precisando. Então, aqui, ó. Esse aqui é um filhotinho. Papai Mapinguari. Uma Pimba Baby. Uma Pimba Baby. Então, e... Por que tu decidiu utilizar coisas do... Folclore é a palavra certa? Então, tá rolando vários debates acerca disso. E conversei já com diversos amigos e amigas sobre isso. Querendo ou não, tem alguns pontos que a gente tem que levantar, porque existem, por exemplo, existem pontos que são realmente tradição de determinados povos, que, por exemplo, eles acreditam fielmente que aquele ser, aquele fato, aquele ponto realmente existe. Então, tudo bem. Aí sai desse ponto. Aí a gente volta lá para uns 200, 300 anos atrás. E teve contato, teve assimilação cultural. E acaba que algum desses pontos passam para o folclore brasileiro, são assimilados para o folclore brasileiro.
enquanto folclore. Uhum. Só que aqui no Brasil tem um certo problema em quando a gente fala folclore. É isso que eu tava pensando, assim, porque o folclore que a gente fala aqui não é o mesmo tipo de folclore que eu falaria na Irlanda, por exemplo. Ele tem uma carga um pouco diferente só na parte da linguagem. Na parte cultural, deve ser muito mais. Sim, porque aqui tem internalizado que a gente, em folclore, é uma coisa de criança. Tipo, uma coisa de criança, você vê o corpo seco, a criança que bate no pai, a terra não aceita. Morre e volta dos mortos, sabe? É uma coisa de criança. Tipo, é uma coisa que você usa pra colocar medo nas crianças, pra poder falar, ó, não faz isso, não pode bater no pai, porque vai bater no pai errado. Só que é folclore, eu digo. E tem algumas coisas que, assim, são vários debates. Assim, eu tô tentando acompanhar tudo, mas ao mesmo tempo eu fico, caraca, calma aí. Preciso acompanhar essa linha de raciocínio, porque é muita coisa, é muita coisa. E todas as discussões sobre tudo que acontece ainda estão em andamento, né? A gente, mesmo enquanto LGBTQs, a gente não tem tudo definido. A gente ainda discute, a gente ainda evolui, o diálogo ainda existe, o debate ainda existe. E isso é verdade para todo tipo de minoria. Na verdade, para a sociedade deveria ser, né? Mas enquanto minorias, essa é uma verdade muito absoluta. Sim, e se não tiver diálogo, a gente não vai chegar em lugar nenhum em qualquer debate. E eu tô levando até uma ideia, né? Mas a ideia de ser. Como é que tu escolhe quais figuras são mais interessantes para se ter como miniaturas? Porque por um lado tem um Vorm de Duna, do outro tem uma Pingua Baby. Eu nunca vou deixar de falar uma Pingua Baby, porque é muito bom, cara. Vai ficar, pegou, uma Pingua Baby. Eu não escolho. Por exemplo, eu tenho miniatura aqui. Calma aí, eu vou até pegar. Pode pegar. A galera espera. Porque a galera quer ver miniatura. Sim. Eu simplesmente vou fazendo. Essa aqui não posso dar certeza que vai estar no próximo. Eu ainda estou para esculpir, está no processo de escultura. Não posso garantir, mas eu acredito que sim. Muito bom. Isso aí é o quê? Esse aqui é uma queixada. É grande a bicha. É grande a bichinha. Não é no tamanho original, digamos assim. Normal, mas vai ser um bichinho bonito pra se criar, né? Depois da nossa live aqui, eu vou pedir pra tu mostrar de novo, porque a Bárbara tá querendo ver as miniaturas, tá? Ela deu uma espiadinha assim. Ela deu uma espiadinha pra tentar ver. Assim. E, assim, eu vou fazendo o que dá vontade. Tem miniaturas, por exemplo, essas miniaturas mesmo da Pinguaria. Eu fiz na força do ódio em uma semana. As 3 esculturas. Melhor forma de trabalhar, né? A melhor forma. As pessoas falam assim, qual é o seu segredo? É o ódio. É o ódio, porque assim, às vezes você tá com raiva, você vai fazer o quê? Você vai distrair. Cara, eu gosto de discutir, eu gosto muito de discutir. Então, é como se fosse uma terapia, realmente, pra mim. Eu gosto de falar, né? E quando você tá com raiva, quando você tá, sei lá, eu acredito que esse é o melhor momento de fazer. Porque o ódio é uma coisa destrutiva, não é? Então, se você canaliza ele, faz alguma coisa boa com isso. Eu tava vendo até um post de um professor meu falando, tipo, artista, sobre desenhista, porque ele é desenhista. Tive 2 aulas com ele e nunca mais tive aula. Aí ele falando sobre, desenhista trabalha na força do ódio. Ele realmente assim, escutou também, né? É a mesma coisa. Arte assim, eu vou deixar esse bagulho pronto, nem que seja na base da raiva. E é como o Lucas falou, a escultura é 3D, né? De certa forma.
Esculpir é desenhar em 3D, só que com a massa. É um desenho, só que é um desenho dependendo da forma, por exemplo. Se eu for esculpir, eu esculpo tradicionalmente porque eu ainda tenho que dar umas estudadas com relação aos programas de 3D para esculpir e tal. Mas esculpir é desenhar em 3D. Sim. Eu até acho interessante tocar nesse assunto na questão de tradicional ou digital, porque a questão de você modelar alguma coisa em 3D, pelo menos ao meu ver, o contato que eu tive, é uma coisa bem de elite para você conseguir aprender a entrar nesse campo, sabe? Os cursos são extremamente caros, os programas são extremamente caros, você não tem uma entrada fácil nisso. É um mercado bem limitante, se você quiser entrar nisso. Sim. E essa aí foi bem complexo no começo para mim, porque eu fui fazendo, era bem isso, né? Um pouquinho que eu ganhava das miniaturas, eu ia lá e tinha que ser na hora, porque senão eu não ia estar hoje conseguindo fazer as coisas. E é tudo muito caro. A massa é cara, a questão de produção de molde também é caro. Os próprios materiais que tem aqui no Brasil são diferentes dos que tem lá fora. Sim. Para conseguir a massa, que é profissional, que é Green Stuff, tem do Reports, tem Green Stuff. Eu não tenho a caixinha aqui, mas posso mostrar tudo aqui, que essa... Eu acho que... não pode ser. É porque eu peguei a caixinha que tinha acabado. Olha só. É uma massa Epox amarela e azul, que aí você vai mistura e vai esculpindo aos poucos. Mas assim, o processo de cura demora e é caro. Para importar isso também, você paga mais caro pelo frete do que pelo... Nossa. Sim. Socorro. Então... eu mesmo, eu trabalho com uma tela digital agora, que eu consegui comprar para mim depois que eu comecei a trabalhar com isso, mas que nem a proteção da tela, dessa tela que eu tenho, eu só posso comprar de fora. E a proteção da tela, com o frete e tudo, dá mais de R$600. Então eu uso sem proteção, eu tô no perigo aqui para trabalhar. R$600. Uhum. E tem aquela questão de pressão também, né, na tela, né? Esse é o medo. Então, agora eu vou passar um pouco para as perguntas que o pessoal fez. Vergonha Alheia perguntou: vocês acreditam que essa onda de financiamentos coletivos facilita a produção artística dentro e fora da cena de RPG? Sim. Elabore. Sim. Eu acho que sim, porque olha, se você tem um projeto, seu projeto já está com, por exemplo, o meu ele não está finalizado. Eu ainda não terminei o projeto completo do jogo e não vai ser um jogo de RPG, vai ser um wargame, né, na verdade. Só que as miniaturas elas servem tanto para RPG quanto para wargame. Então as pessoas vão, apoiam meu trabalho, compram as miniaturas e tal, compravam antes. E o financiamento ele me facilitou muito, por quê? Porque você concentra, você tem a quantidade exata de que você tem que produzir, do que você vai ter que comprar para fazer de material, o que você vai gastar de material, e dependendo do tipo de financiamento. Eu estou fazendo isso porque eu preciso me manter, certo? E tem financiamentos que você faz e você vai dar continuidade a fazer a produção do que você está fazendo. E você garante, tipo, por exemplo, no caso de autores e etc., você garante já um dinheiro para o autor e garante o trabalho finalizado desse autor, podendo ter suplementos ou não. Então, eu acho válido e, assim, para mim, deu certo. Eu vou continuar caminhando nessa área, tentando fazer financiamento coletivo, porque é insustentável enquanto artista independente e eu continuar fazendo miniaturas a mais. Aí tá, fiz miniaturas a mais, vendi mais de tal miniatura que das outras eu não vendi. Então eu fiquei tanto com material empatado quanto com espaço, porque
Se eu tivesse uma foto daqui da mesa que eu tô... Então, eu acho, de certa forma, as experiências que eu tive é uma questão complicada. Os financiamentos coletivos, eu acho maravilhoso que o Aredes, ele conseguiu fazer com que o financiamento coletivo dele desse certo, porque é muito difícil a gente ver um financiamento que dá muito certo no Brasil, pelas questões citadas que eu falei antes, da condição do brasileiro de poder investir em arte e tudo mais. E é uma diferença cultural daqui de lá de fora também, porque aqui no caso, como eu dizer, ele acabou mencionando. Tem uma aqui querendo ver vocês, tá? Ela tá aqui pertinho do microfone. Então, o Aredes, ele falou que ele fez isso para poder se manter, para poder fazer mais miniaturas, para a próxima vez ele poder fazer de novo. Enquanto que eu vejo lá fora, que nem o pessoal da editora que eu trabalho, eles tinham o valor para fazer o livro dando certo ou não o financiamento. Isso é algo que a gente não vê aqui. A gente tenta fazer os financiamentos no Brasil para a gente poder sobreviver disso e conseguir produzir. E lá eles já têm o valor, mesmo que não desse certo. Sabe? Eu tenho um amigo que meu companheiro de podcast, até o Patrick, ele vive dizendo que ele quer fazer um financiamento coletivo para ele poder produzir os livros dele, e eu fico sempre tentando tirar ele dessa. Sou um péssimo amigo com ele isso. Mas, porque eu tenho medo por ele mesmo, da pessoa acabar se decepcionando, sabe? E acabando desistindo um pouco da arte e do que a pessoa está querendo produzir com essa falta do feedback. Então, sei lá, é uma rolagem de dado para mim. Pelo menos a minha visão disso aqui é isso. Infelizmente. Certo. Então, é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, né? Não. O PX Borges, 1976, creio eu que é o Pedro Borges que fez o Crônicas RPG, perguntou: até que ponto o RPG é terapêutico para vocês? Olha, eu vou te dizer que RPG é extremamente terapêutico para mim. RPG é uma parte da minha vida. É algo que eu faço todos os finais de semana nos últimos 3, 4 anos sem folga. E essa pandemia e tudo mais, tendo que separar os amigos, a gente não conseguindo se juntar, está sendo algo extremamente atormentador para mim. É triste, muitos dos meus jogadores, eles veem também isso como uma terapia. O Matheus mesmo, que joga comigo, um grande amigo meu, ele sempre diz que o dia que ele vai para RPG é o dia que ele esquece dos problemas, ele vive aquele mundo, ele se diverte, ele está com os amigos, sabe? E isso faz muito bem para todos nós. E assim, é muito de você encontrar o grupo certo também para poder ter esse tipo de experiência. Porque muitos grupos a gente acaba entrando e acaba sendo mais uma tortura do que uma terapia. Então, sei lá, pra mim é uma terapia, pra mim é algo maravilhoso. Cara, é dizer, tu não joga RPG, tu não pode responder. Mentira. Olha, eu posso falar que eu posso não jogar RPG, mas eu acompanho o seu RPG, tá, com o pessoal pelo canal, tá? Só pra te avisar. Mas assim, o RPG ele só me ajuda, tipo, quando eu gosto de ler e conhecer muito. Eu acho que é isso pra mim. E me facilita pra esculpir, porque a minha terapia é esculpir. Justo, muito bem. Mas assim, eu não gosto de RPG, mas eu acompanho, tá? Fico vendo lá. Às vezes até fazendo miniatura, tá? Mas a gente vai mudar esse negócio aí. Não. Tem que jogar. Não sei se Ruiz Alice... Alice... É a Monstrinho? Será que é a Alice Monstrinho que tá aí? Que perguntou onde é que faz as perguntas. Não sei se ela pretende fazer uma pergunta. Porque já estamos no finaleira aqui da live. Mas enquanto isso eu quero que vocês falem primeiro onde o pessoal encontra vocês. Então, vocês podem me encontrar pela minha página no Facebook, pela Gamespia, e também pode ser Gamespia no Instagram, ou por Aredes e Chucuru no Facebook. Eu acho que é mais fácil ver pelo título vou pronunciar aqui para vocês, então, no Facebook e Instagram.
vocês conseguem encontrar a maior parte das coisas que eu publico no meu Twitter, Carneiro_RPG, ou procurem Lucas Ferreira CM no Google, vocês vão achar um monte de canal meu, que eu tô meio que espalhado para todo quanto é canto. Mas no Facebook é Carneiro Medieval, eu continuo publicando meus desenhos lá sempre que eu posso publicar, porque tem coisa que eu não posso, mas sempre que eu posso publicar, eu publico lá também. Perfeito. A Grace, nossa querida Grace, perguntou pra ti, Areides, se tu puder passar depois algumas fontes sobre essa discussão de folclore versus não folclore. Isso, no caso, pode ser depois, não sei se tu tem ela adicionada no Facebook, pode ser direto pra ela. Pode adicionar no Facebook, só procurar lá, Areides e Chicuru. Areides e Chicuru, tá? Deve estar no título aí que vocês viram. Aí vocês escrevem lá, aí vai me encontrar no Facebook. Beleza. Tem uma pergunta pro Lucas. Como começar com esse ramo internacional? Eu costumo dizer que a forma como eu fui não foi muito convencional, porque eu conheci o pessoal da editora mandando uma fanart de uma classe que eles tinham feito. Era de Papai Noel, alguma coisa assim. Eu fiz um Papai Noel guerreiro, eu mandei pra eles e falei, se vocês quiserem utilizar, podem utilizar. Papai Noel. Era alguma coisa da página que eu tinha feito no Carneiro. Aí eles perguntaram, você tá aberto para comissões? A gente gostou bastante. Aí eu, nossa, sim, mas eu nunca tinha feito nada. Aí eu trago comissões por uma traquinas. Aí depois, mais pra frente, eu comecei a criar mais uma comunidade pelo Twitter, né? Eu costumo dizer para todo mundo que vem perguntar isso para mim que faça um perfil no Twitter, interaja com os streamers, interaja com as pessoas, mostre os seus trabalhos, seja visto, fale com outros artistas e explore esse mundo a partir dali. Existe muita gente boa, existe muita gente que vai te dar amparo, que vai te dar dica, que vai te elevar mais. Eu tenho muitos clientes que fizeram um trabalho comigo e começaram a pedir vários outros, e eles começaram a divulgar e foi passando para mais gente, para mais gente. Existem também formas de fazer isso no Facebook. Tem um grupo maravilhoso que é o D&D Fantasy Art, ou RPG Fantasy Art, não me lembro agora, que eu passei para um amigo meu também, há um tempo atrás, e ele pegou a primeira comissão dele lá, e ele começou a pegar mais comissões, e ele está trabalhando agora com isso, graças a esse grupo que eu passei para ele. Então, assim, faça seus trabalhos, mostre seus trabalhos, esteja dentro do meio. Não adianta você querer começar a trabalhar lá fora se você não interage com o pessoal lá de fora, você não está no meio do pessoal lá de fora. É isso. Maravilha. Eu não sei como é que as pessoas podem entregar o ticket, vergonharia, se você puder dizer, porque eu só sei que tinha o ticket ali na Gamecom, não sei se tem que entregar, eu acho isso estranho, eu achei que era só pedir, mas tudo bem, enfim. Eu quero que, pra gente poder encerrar, vocês falem o que vocês acham necessário para as pessoas que estão assistindo a gente. Qualquer coisa que for a ver o assunto ou não, é livre. Mas não se alongue muito, que a gente está passando do horário. Necessário. Eu digo para não desistir de nada. E às vezes é complicado, mas a gente vai levando, como eu falo sempre, né? Da forma que a gente dá, a gente vai levando. Eu acho que as pessoas devem ser gentis. Eu percebi que isso é algo que faz muita diferença, a gente entender o outro e se importar com o que o outro quer e com o que eles... isso é recíproco. Se você faz isso, a pessoa vai fazer isso com você. E é assim que a gente cria relações, isso em tudo, não só trabalho, mas sim na vida em geral. Muito bom. Pessoal do chat, eu estou colocando ali o link do evento na Gamecom. Vocês vão ali com o ticket e cliquem em Give Tickets to Event Host, tá? Então dá o ingressinho pra gente, pra poder medir a audiência aqui. Eu quero agradecer muito vocês dois aqui, a presença de vocês dois, as conversas que a gente teve. Obviamente a gente não teria nem como imaginar, condensar tudo o que daria pra falar sobre esses assuntos em só 1 hora. Eu tentei fazer sempre variando quem falava primeiro, para poder vocês falarem bastante sobre o que vocês querem, né? Sobre o que vocês podem. E vou postar de novo os links dos dois
aqui no chat para vocês seguirem. Se você está vendo isso aqui pela ordem do dado, obviamente estarão na descrição do vídeo. Então, eu queria mandar um beijo pro Matheus, pro pessoal do meu grupo de RPG que deve estar assistindo aí também, o Fera, a Alice, que é uma grande amiga minha também, e todo mundo que está acompanhando a gente aí. E eles são pessoas que estão dentro do meu coração. E é mesmo. E as minhas companheiras também que estão me assistindo da sala, que eu sei. Maravilha. Aredes, dá o seu tchau, por favor. Tchau, pessoal. E é isso. Estamos aí. E vamos levar com a arte, né? Vocês podem encontrar a mim no link do youtube.com/ordem do dado. Esta live estará na íntegra lá. Vou só dar uma editadinha no início e no fim, porque a gente foi suave e eu não quero ter... Eu tô com um pouco de preguiça de ter que editar tudo certinho, bonitinho, pra tirar as pausas, coisas assim. Não sou obrigada. Mas eu acho que foi muito importante a gente fazer esse papo aqui pra não só a questão da representatividade, né? Mostrar, não é só essas pessoas existem. Mas e sim, eu tenho tido um novo objetivo, que é ocupar espaços em que nós merecemos estar, onde nós pertencemos. E no RPG, cada um de nós pertence a esse espaço. Pode ser difícil, quer dizer, é difícil, às vezes é doloroso, mas a gente vai ocupar, nem que seja na marra. E a gente tava fazendo, querendo ou não, na marra, né? Me chamaram, faz um painel, faz uns 3 painéis, beleza. Aí eu olhei assim, quero fazer um sobre arte, chamei vocês dois. Primeiras pessoas que eu pensei, e eu fico muito contente de ter vocês dois aqui, podendo falar sobre o trabalho de vocês, sobre quem vocês são, e como isso pode fazer todo mundo crescer. Vou pegar a Dori aqui no colo, que ela tá pedindo colo. Mas eu quero que tu dê tchau. Manda beijo pra todo mundo, Dori. Manda beijo. Manda beijo, dá pra beijar o microfone. Aqui, ó. Manda tchau. Manda tchau. É isso aí, gente. Agradeço mais uma vez. Ela tá só apontando. Ela tá se encarou no Aredes. Ela tá apontando pra câmera do Aredes aqui. Então, mais uma vez, agradeço demais. E hoje às 10 horas, lá no Casamento Nerd, tem a mesa Full Fighters D&D só com guerreiros. Vai ser uma loucuragem. Tá bom, gente? Beijo, beijo. E falou, falou.